Olá pessoal, como prometido, esse vídeo eu estou fazendo para a gente conversar um pouquinho sobre a questão do déficit de atenção. Para não ficar um vídeo extenso, eu pensei da gente dividir em 4 perguntinhas que geralmente é o que os pacientes mais me perguntam, tá? E então pra gente, depois eu vou deixar algumas recomendações de leitura para vocês, tá? Mas a primeira pergunta é a seguinte: o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? O que é o TDAH? Existe muita polêmica sobre o assunto, inclusive em relação se o TDAH existe ou não, tá? Mas a realidade científica, através dos últimos estudos, exames de neuroimagem, a gente consegue definir o TDAH como sendo um transtorno neurobiológico, né? Ou seja, com alterações neuroquímicas que fazem com que o cérebro de quem tem TDAH funcione de uma maneira diferente, tá bom? Então a definição é essa, tá? TDAH existe e é uma doença, é um transtorno neurobiológico, tá bom? E quando a gente fala isso, né, que TDAH existe, que é um transtorno neurobiológico, tem muita gente que pergunta por que existe tanto TDAH agora e antigamente não tinha? Gente, aqui a questão fundamental é a seguinte: antigamente a gente não tinha conhecimento sobre esse assunto. Assim como tantas outras doenças existiam no passado como existem hoje em dia, a gente não tinha a mínima ideia do que era. No livro físico, eles descrevem a apendicite como a doença do lado, né? Porque eles não sabiam o que era apendicite, que hoje em dia é uma coisa muito banal pra gente, né? Quase todo mundo tem conhecimento sobre isso. Então, assim, ao longo dos anos, com o avanço da medicina, o nosso conhecimento evoluiu também e nós conseguimos ter uma base científica para conhecer melhor o que é o TDAH, inclusive para realizar diagnóstico. Falar que o TDAH existe é diferente de não concordar que existe uma superestimação disso, né? Então o que acontece, que acontece muito é que muitas pessoas querem usar os medicamentos estimulantes, não tem TDAH, sabe? Não tem um diagnóstico. Então sim, existe sim uma supervalorização em relação a isso. Então tem muitos diagnósticos sendo feitos e nem sempre o diagnóstico correto é o diagnóstico correto. Mas ter essa supervalorização não significa que não existe o TDAH, tá? O TDAH, ele existe, ele é um transtorno neurobiológico e ele precisa sim ser reconhecido e ter o tratamento adequado, porque isso faz diferença. E, inclusive, existe uma base genética muito importante no TDAH, por isso que não é incomum a gente ver o filho tem diagnóstico de TDAH, o pai, durante a consulta, a gente percebe que também tem traços de TDAH. Então, tem uma questão genética muito importante. Lógico que a gente ainda vai descobrir muita coisa, não só sobre o TDAH, mas como outras tantas doenças que a gente nem sabe ainda que existem. Então, esqueçam isso, tá? TDAH existe sim, é um transtorno neurobiológico, a gente está cada vez mais conhecendo sobre o assunto. A terceira pergunta que eu coloquei é a seguinte: será que eu tenho TDAH? É muito comum, às vezes, o paciente ler uma notícia de TDAH ou fazer alguma escala, né? Tem testes na internet, inclusive escalas que a gente até utiliza na prática clínica. Às vezes o paciente consegue fazer pela internet e aí dá um resultado duvidoso, fica em dúvida se tem TDAH ou não. É impossível a gente diagnosticar você sem examiná-lo, né? Sem ter uma avaliação neuropsicológica, sem conhecer a sua rotina e sem saber como que isso impacta na sua funcionalidade, tá? Porque o TDAH, ele tem essa carga de ter um impacto funcional tanto no ambiente escolar ou no ambiente do trabalho, quanto também no ambiente familiar. Então, assim, isso gera também uma relação de atrito entre os próprios familiares. Muitas vezes a mãe fala assim: ele tem preguiça de me escutar, ele não escuta o que eu falo, ele é muito distraído, ele é muito desatento, isso acaba gerando um conflito. Então é o seguinte: para você saber se você tem TDAH ou não, você pode fazer esses testes todos, tá? Mas o mais importante é você ter uma avaliação médica e uma avaliação neuropsicológica para a gente conseguir não só definir o diagnóstico, mas também tentar de alguma maneira quantificar o quanto isso impacta no seu dia a dia, tá bom? E uma outra questão em relação a esse assunto é que muita gente fala comigo: eu tenho TDAH. E às vezes eu percebo que não. É porque existe, gente, o déficit de atenção secundário a outras doenças. Por exemplo, quem tem ansiedade
tem um déficit de atenção secundário ao quadro de ansiedade. Quem tem enxaqueca e não está controlada, tem um déficit de atenção secundário à dor, a crise de enxaqueca não controlada, porque a crise de enxaqueca, ela lentifica inclusive o pensamento. Como é que você vai ter uma concentração plena com uma dor de cabeça insuportável? Tá? Então a gente sempre precisa diferenciar o TDAH do déficit de atenção secundário que acontece com essas outras doenças. Então, às vezes, o que eu vejo é muita gente confundindo o diagnóstico, sabe? Às vezes tem mesmo um déficit de atenção, mas não é um TDAH, é um déficit de atenção às vezes associado a um quadro de ansiedade, e isso é importante porque muda muito o tratamento. Imagina se você dá um medicamento estimulante para um paciente que tem um déficit de atenção associado à ansiedade. O estimulante piora muito a ansiedade, então ele vai acabar tendo crises de ansiedade, né? Então, por isso que o diagnóstico, ele é um processo delicado que tem que ser feito com acompanhamento do médico, do pedagogo, do neuropsicólogo, e assim a gente vai caminhando junto, tá bom? Agora, a última perguntinha para acabar, que é uma muito interessante, que é como funciona uma mente inquieta? Gente, a mente inquieta, ela não acontece só no TDAH, mas eu quero dar um exemplo para vocês bem legal, que uma vez um paciente meu me contou. Ele estudava para concurso, e aí ele estava fazendo um simulado, e no simulado ele leu um texto que falava sobre a erva daninha que ajudava no controle do câncer. E aí ele me contou essa história, falou assim: você sabia da erva daninha que ajuda no controle do câncer? Aí eu falei assim, mas e o simulado? Você terminou o simulado? Não, aí eu parei, porque eu comecei a pesquisar tudo da erva daninha, e aí eu vi que tinha um estudo não sei aonde na USP, e aí eu fui, continuei estudando, aí vi onde que era usada, vi como é que podia. Então, assim, a mente inquieta é isso, você não consegue ter foco, você vai pensando um monte de coisas ao mesmo tempo. E uma dica pra gente lidar com isso é o seguinte: estabelecer prioridade, tá? Então, toda vez, vamos supor que você está estudando para um concurso, você está ali fazendo o seu fazendo o seu simulado, fazendo uma questão. Antes de você se dispersar do que você está fazendo, faça a seguinte pergunta: isso vai me ajudar a alcançar o meu objetivo? No caso, é passar no concurso? Se a resposta for não, pense 2 vezes antes de mudar de atividade. Espero ter ajudado, vou fazer mais vídeos. Se você gostou, siga o canal e curta também. Um abraço!